A vez do amor chegou, hein? E aí, gente, vocês curtiram a Gabi? Ai, essa mulher é demais, né? Eu sou suspeita pra falar. Bom, galera, vamos continuar a falar sobre o combate aos discursos de ódio? Nossa próxima atração é a Aniele Franco, que vai mandar um papo reto sobre amor como ética coletiva. Em nossa edição A Vez do Amor, o Favela Sounds tem a honra de receber a educadora, escritora, mestranda, mãe de meninas e irmã de Marielle Franco. Favela Sounds é realizado pela Unome Produção e Comunicação e pelo Instituto Soma Cidadania Criativa, com patrocínio da Oi, através da Lei de Incentivo à Cultura do DF, recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF e fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, Secretaria de Turismo do DF, Governo de Brasília e Prêmio Funarte Festivais de Música 2020. Favela Sounds conta ainda com o apoio do Oi Futuro, Fiat, Budweiser e Rádio Cultura FM. Favela Sounds 2021 é a vez do amor. Com vocês, Aniele Franco. A vez do amor chegou, hein? Bom, eu sou Aniele Franco, sou diretora do Instituto Marielle Franco, professora, jornalista, mãe de duas meninas lindas, irmã de Marielle Franco, muito orgulho, e sou mestranda em Relações Étnico-Raciais no Cefet aqui no Rio de Janeiro. Maravilha, obrigado. Como eu disse antes, o tema nosso do ano é a vez do amor, sobre o enfrentamento aos discursos de ódio, pensando uma ética amorosa para a nossa sociedade. Para você, assim, eu queria saber por que você acha, na verdade, que o Brasil entrou nessa maré de ódio. Não, os motivos diretos a gente sabe, até os culpados a gente sabe, mas por que você acha que uma sociedade tão plural entrou nessa onda? Bom, eu acho que o Brasil entrou nessa onda de ódio sendo levado a acreditar em coisas fictícias, né? Nas famosas fake news, assim. Tem muita gente que, infelizmente, não tem acesso à informação real, à informação verídica, não sabem averiguar o que é certo, o que é errado, não sabem entender o que é fake news, o que não é. E aí acabam se deixando contagiar por coisas não ditas. Infelizmente, a gente vem numa onda de ódio desde 2018, talvez um pouquinho antes, eu diria, ali antecedendo aquele final de 2017, eu já sentia um pouco disso para 2018, e tem muito a ver com quem hoje está à frente do poder no Brasil e da maneira com que esses caras trabalham, né? Com que essa galera que hoje é esse fandom aí do atual presidente trabalha. Então, acho que nós entramos nessa onda de ódio das pessoas acharem que racismo, LGBTfobia é normal, que, né, você xingar o outro ou puxar uma arma é normal. De alguns anos para cá, talvez uma sociedade que já estava ali adormecida, talvez de pessoas que já tinham um caráter predisposto a agirem assim, e foram apenas instigadas a seguirem algo de uma pessoa que eles acreditavam que era o certo no momento. Total, muito obrigado por essas palavras. A nível prático, assim, falando para a juventude de quebrada brasileira, como você definiria a desinformação? No papo reto. No papo reto, se eu tivesse que falar hoje com a juventude diretamente, dizer, gente, a desinformação é só projeto para vocês não chegarem a lugar nenhum. A desinformação é um projeto político que está em andamento, que está em curso. O que é esse projeto, né? Projeto é quando você planeja alguma coisa para sua vida, para a vida de outras pessoas. E aí, como professora de ensino médio, eu digo que quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor e mais longe vocês conseguem ir, porque o conhecimento da gente ninguém tira. Então, a desinformação é a gente combater tudo que vá de encontro, infelizmente, ao nosso atual momento político do Brasil. Então, é uma coisa que não faz bem para ninguém. Vocês podem ler, às vezes, uma vaga de emprego, que seja, aí você chega lá, é fake news. Esse tipo de desinformação também acarreta danos e danos graves, assim. Então, quanto mais a gente procurar ler, quanto mais a gente procurar se inteirar, não é só, é óbvio que eu também gosto muito de TikTok, Instagram, Facebook, tudo isso, mas é também procurar saber o que está acontecendo, porque hoje
vocês têm pessoas que talvez votem por vocês, mas daqui a alguns anos são vocês que estão decidindo o futuro do Brasil. Então não pode haver desinformação, não pode haver desencontro de informação também. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais acesso, que infelizmente não são todos os adolescentes e jovens, né, de periferia, favela, quebrada, que têm acesso à informação, mas o pouquinho que seja, o pouquinho que você consiga ter, é importante, porque o seu conhecimento ninguém tira. Então, a única maneira que a gente consegue combater a desinformação é com a educação. Na minha opinião, é através da educação. Massa. E eu tenho certeza que o Instituto Marielle Franco surgiu para contribuir e atuar nesses cenários, né? Eu queria que vocês contassem um pouco da atuação de vocês desde o lançamento recente para cá. Não é um ponto fora da curva, porque os institutos, em geral, levam muito tempo para se estabelecer, e o Instituto Marielle Franco já vem atuando de forma muito incisiva. Conta pra gente como se dá o trabalho de vocês e quais são as pretensões de futuro, por favor. Sim, bom, um breve resumo, né, do Instituto Marielle Franco. O Instituto ele é pensado em 2019 para 2020. Logo depois que mataram a minha irmã, a gente estava sendo convidada e chamada para fazer várias coisas que hoje a gente faz no Instituto, como palestras, escrever livros, artigos, enfim. E aí a gente traz toda a nossa prática do dia a dia, que surgiu, infelizmente, a partir desse crime brutal, para dentro do Instituto. Então, hoje a gente atua com diversas maneiras, por exemplo, com o enfrentamento direto à violência política contra mulheres negras, mulheres trans. Então, a gente tem uma pesquisa que foi feita agora no passado, com relação às eleições de 2020, que era ali a primeira eleição municipal após o assassinato da minha irmã. Nós criamos a PANE, que era uma plataforma antirracista nas eleições, né, que trazia ali a agenda Marielle Franco, onde a gente conseguiu reunir todo o trabalho feito de Mari em 1 ano e 3 meses. Então era um documento muito bacana. E aí, para quem disso Chacina do Jacarezinho, a gente tinha que ir lá dar apoio à família, então a gente conseguia intermediar esse apoio com alguns fundos, né, a nível Brasil e a nível internacional, para essas famílias que foram atingidas. Pandemia veio escancarando desigualdades, principalmente nas favelas do Rio. Então, a gente conseguiu algumas doações de dinheiro para que a gente pudesse doar cesta básica, material de higiene. Então, hoje o Instituto ele tem várias frentes, várias vertentes, mas o nosso foco mesmo é potencializar e inspirar mulheres negras a serem protagonistas de suas histórias, né? Com que a gente possa cada vez mais dar voz a essas mulheres, a essas meninas, a essas mães, e que a gente não tenha que esperar mais nenhuma outra mulher preta ser assassinada com 5 tiros na cabeça para que ela possa virar história. Então, paralelo a isso, a gente tem agora uma história em quadrinhos da Marielle saindo agora em julho. Nós lançamos ontem, junto com Mulheres Negras Decidem, um livro que é super bacana, da Radical Imaginação Política de Mulheres Negras, né? Então, assim, é um livro que está aí, que pode ser adquirido com download. Então, esse é o tipo de atuações que nós temos tido no Instituto, sempre focando na educação, focando no defensor dos direitos humanos, focando na potencialidade das mulheres negras e sempre, acho que o ponto principal é levando a memória e o legado da Mari adiante. Sim, maravilha. Te agradecemos por esse trabalho intenso em tão pouco tempo. É realmente impressionante. E eu acho que o maior legado que sua irmã deixa é a participação popular, né? A representatividade e a necessidade de participação popular. Você acha que o Brasil está acordando para isso, até cruzando com a coisa da desinformação e da intolerância a esses discursos de ódio mesmo? Mas eu queria saber mesmo sobre a participação popular. Qual a importância desse lugar e se ela vai transformar algo, se a gente está com um projeto em curso. Qual a sua opinião sobre isso? Sim, eu acho que sim, Guilherme. Eu acho que a gente está acordando. Eu não sei nem se a palavra correta seria acordando, mas a gente vem na verdade, de um histórico do povo brasileiro de não querer votar, né? Daquela coisa do tipo, não quero, ninguém serve, ninguém vale nada, não adianta. Mas eu acho que
a pandemia também contribuiu um pouco para isso, sabe? Para trazer as pessoas de volta para esse lugar do tipo, vamos, a gente tem que estar na rua, a gente tem que ir para as urnas, a gente tem que votar, a gente tem que começar a se manifestar. Eu acho que isso vem um pouco ali no assassinato da Marielle. Quando assassinaram a Mari, eu vi o movimento, principalmente das mulheres negras faveladas, do tipo, não, vou voltar para movimento social, vou voltar para ir para a rua e tal. E a gente conseguia acompanhar isso ali. Mas agora eu acho que também está numa crescente, sabe? Eu acho que não tem como a gente voltar atrás e ficar apático e deixar que as pessoas decidam o nosso futuro. Eu acho que sim, eu acho que é um projeto que, a partir de agora, está em curso e vai ser revolucionário. Eu espero que a gente tenha êxito aí em 2022. Eu quero acreditar que nos próximos anos a gente vai ter a nossa democracia um pouco mais estruturada, que eu sinto ela hoje muito fragilizada, né? Eu acho que eu quero acreditar que não, sabe? Eu quero acreditar que a gente vai conseguir resgatar o nível de dignidade, de estrutura, de justiça para dentro da democracia brasileira o quanto antes, o mais rápido possível. Eu acho que eu tenho um pouco disso, eu tenho que ser muito positiva, mesmo diante de tanta dor e luta que a gente tem travado desde que mataram a minha irmã. Eu imaginava até que a gente estava em alguns momentos difíceis antes disso, né? Mas aí quando veio esse baque, falei, caraca, acho que eu nunca passei por isso. E eu acho que eu só tô de pé pelo amor da minha família, assim. Então eu acredito muito que o amor, quando você tem amor para com o próximo, para com você, sabe? Eu acho que salva muita coisa, muito da nossa atitude, muito do nosso pensar, muito do nosso agir. Mas eu acredito que sim. Bom, o funk, para mim, é alegria, né? Então, eu sei que, assim, se a gente for começar a falar aqui do histórico do funk, do samba, da nossa família, minha mãe levava a gente pro Cacique de Ramos muito nova, minha irmã foi dançarina da Furacão 2000, então a gente corria pro baile funk, que era muito diferente na minha época de adolescente, né? Isso há 20 anos atrás. Então, eu acredito muito que é um momento, principalmente para o povo favelado, como era para mim. Era o meu momento de alívio, sabe? Eu estudava de segunda a sexta, saía 4h30 da manhã de casa para estudar na Zona Sul, porque jogava vôlei, e aí chegava aquela sexta-feira poder dançar um funk com as amigas, poder se reunir para comer aquele cachorro-quente ali. A gente nunca foi de beber muito, né? Mas nada contra, obviamente, mas a gente estava ali tomando refrigerante, cachorro-quente, aquilo ali formou o indivíduo que eu sou hoje, assim. Então, eu acredito muito que a música traz, a arte, a cultura, traz esse tipo de sentimento, de alívio, de refúgio para a gente. Eu digo principalmente por mim, como experiência própria, que era poder, a maravilhosidade que era poder sentar, escutar, poder dar uma relaxada depois de uma semana difícil. Então, eu não abro mão, sabe? Muita gente critica, dizendo que o funk não é cultura, que samba também não é, que é coisa de bicheiro, de favelado, e eu vou muito contra isso. Eu acho que é para todo mundo, basta você sentir, querer, gostar e saber apreciar, né, uma boa música. Como eu falei, né, na outra pergunta, eu acho que o governo hoje ele tem um projeto político em curso que é quanto mais pessoas desinteressadas, desinformadas, não formadas, né, até a nível de ensino médio ou faculdade, melhor para eles, né? Porque a gente estuda muito para não virar bolsominion. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que a gente não tem que apoiar um projeto de genocídio, de falta de educação, enfim. Então, para mim, a educação, ela salva muito, sabe? E ela salva mesmo, assim. Eu sou cria da Maré, estudei a minha vida inteira em escola pública. Quando eu ganho uma bolsa para jogar vôlei, que eu vou para a escola particular, e depois eu ganho uma outra bolsa para sair daqui do país, para ir jogar vôlei e estudar nos Estados Unidos. Então, assim, eu dou muito valor à educação. Dou muito valor a cada livro que eu consigo comprar. Eu falo isso para minha filha, que hoje ela só tem 5 anos, não entende muito, acha que eu sou louca. Mas eu espero que daqui para frente ela consiga entender, que é o que eu falo ainda para minha sobrinha, para a filha de Mari, que mora com a gente, falando para ela o quanto que o conhecimento dela é dela. Então, eu acredito que só através da educação a gente vai conseguir sobreviver a tudo que está acontecendo nesse país. Com certeza. Agora uma pergunta que eu acho que é mais difícil, mas ao mesmo tempo você vai lidar muito bem com ela. Para você, quem são as Marielles do agora e as do amanhã? Eu preferia que a Marielle fosse a Marielle e continuasse sendo a Marielle. Mas eu acredito muito que as Marielles de hoje, do amanhã,
são as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres quilombolas, as mulheres brancas, toda e qualquer mulher que se identifique com a luta da Mari, sabe? Toda e qualquer mulher que já passou sobre violência doméstica como nós passamos, já passou por um relacionamento abusivo como nós passamos, já foi mãe solteira como também nós fomos. Eu acho que toda e qualquer mulher que já travou qualquer luta parecida com a nossa, eu acho que são as Marielles. São as Marielles que vão cerrar o punho e dizer, olha, a gente está aqui, a gente vai resistir, essa revolução só vai se dar a partir do feminismo. Seja ele o feminismo negro ou branco, mas seja o feminismo que vai estar ali agindo coletivamente em prol das mulheres. E eu acredito, sabe? Eu sempre falo muito das mulheres negras porque é o meu histórico de vida. Mas eu também entendo que tem que ser coletivamente. Então, as Marielles de hoje, elas precisam pensar coletivamente. Assim como a gente pensa no Instituto, assim como eu penso como a gente vai fazer uma fala ou escrever um trabalho, que sim, as mulheres negras estão ali no topo de violências, todas as violências, todos os topos de desigualdade. Então, a gente precisa que as pessoas tenham consciência de que a gente precisa puxar umas outras de verdade na prática e que a gente possa subir e agir como Marielle, né? Não basta só falar como Marielle, tem que agir também como a Mari. Acho que são elas. No Instituto, nós estamos no Twitter como @Marielle, no Instagram, Instituto Marielle Franco, né? @Instituto Marielle Franco. Temos o site, que é lindo, institutomariellefranco.org. Lá tem todos os nossos projetos, tudo que a gente está fazendo. Tem também o link de acesso para os financiamentos coletivos quando estão em aberto. Nesse momento, nós não estamos com nada por conta da pandemia, a situação do país, mas é óbvio, sintam-se à vontade para quem quiser doar, quem quiser chegar junto com a gente. Nós estamos agora, né, nesse momento de criação de uma lojinha do Instituto, com materiais da Mari, então adquirindo qualquer produto também você vai estar doando diretamente para o Instituto. E eu acho que é isso, e a gente está lá, e até nas minhas próprias redes também, se alguém tiver alguma dúvida, @NellyFranco, também respondo sempre, às vezes demora um pouquinho, mas estou lá à disposição. E sigam e nos acompanhem. E tem também o nosso canal no YouTube, que é Instituto Marielle Franco. Tem bastante coisa legal lá de tudo que a gente tem feito nesses últimos 2 anos. Bom, eu diria para toda a galera do festival que através da música a gente consegue muita coisa, né? É arte, é cultura, é legado, é importância para a vida de tanta gente, então que a gente possa somar forças, né? Se você tem condição de apoiar algum projeto ali que vem de um lugar pequeno, que você acha que não vai dar em nada, mas quem sabe pode dar em muita coisa, pode ser aquele artista que pode vir e aí sacudir o país, o mundo inteiro. Então, que a gente se apoie enquanto pessoas, enquanto seres humanos e principalmente enquanto todos os músicos aí, né? Porque a força de vocês é muito grande e eu acho que só somando forças coletivamente a gente vai conseguir sair dessa. Arrasou. Imagina. Obrigada, gente, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja um sucesso e que daqui saia e tenha muitos momentos felizes para todo mundo. A vez do amor chegou.